Ok, pessoal, então estamos retornando com o segundo bloco aqui da nossa aula, né? Essa aula para pensar as vanguardas, como que as vanguardas e os gêneros literários vão se articular, né, nessa ponta final aí da constituição, da formação da literatura brasileira. E vamos dar mais uma olhadinha aqui. Então, é bom a gente lembrar, né, que a literatura brasileira ela vai passar então por três momentos. Um primeiro momento que vai ser das manifestações literárias, né? Então, poucas pessoas no país, pouca atividade social, pouca atividade econômica, pouca literatura, né? Então, vai ter essa relação aí diretamente. E ainda não se fala sobre a ideia de país. Então, é muito fragmentário, é um processo fragmentário, a gente chama de manifestação, né? Vai alcançar até o arcadismo. Depois a gente passa a ter uma dimensão de sistema literário, que é quando a gente começa a falar, então, em projeto de literatura brasileira, né? Projeto de literatura nacional. Então a gente passa a ter um projeto comum, a gente passa a ter um ideal de expressão comum, né? Uma utopia comum de literatura, mas que ainda está existindo num espaço um tanto restrito, certo? Apesar de nós já termos uma sociedade que está se tornando cada vez mais urbana, ela ainda no Brasil, né, no início ali do século XIX, a sociedade não é nem republicana, né, é 1889, então fica difícil falar, por exemplo, no romantismo, no estrito senso, mas o Brasil acomoda, o Brasil vai sobrepondo referências, e a gente fala então que a literatura nacional vai ser um sistema de sociedade de projeto. O nosso projeto nacional, o romantismo, está associado com a ideia de um idealismo, um iluminismo, como a gente viu, que vai trazendo referências para o século XIX. E o positivismo, né? A gente olha, a bandeira brasileira vai encontrar lá ordem e progresso, né? Progresso positivo, Augusto Comte, a França positiva, positivismo. E vamos encontrar, então, uma outra tentativa de interpretação do Brasil, de representação do Brasil, tentando partir aí de um reconhecimento do que o Brasil efetivamente seja, realmente é, então, a realidade do país. E isso, mais uma vez, como próprio, isso não é científico, vai se desenvolver também. No final do século XIX, a gente chega na constituição do sistema, queremos, precisamos, devemos ter uma literatura nacional. Quem somos nós que fazemos a literatura? A gente já viu um pouquinho restrito ainda, né? A gente começou vendo os árcades, né? São pessoal na área do direito, e depois a gente começa a ter jornalistas, depois a gente começa a ter políticos, depois a gente começa a ter médicos, né? Outras faculdades, outros cursos superiores vão abrindo no país, vai diversificando um pouco a possibilidade de quem pode ser autor, né? De quem como autor na literatura. Bom, aí a gente chega no século XX, e o século XX vai encontrar o que para nós? Ele vai encontrar uma explosão que vai ser o desenvolvimento das cidades, né? Então a gente tem lá o Rio de Janeiro, capital da República Antiga, e a gente começa a ter uma grande concentração de riqueza em São Paulo, né? As fazendas de café, a produção de café em São Paulo, que vai dar um acúmulo de riqueza, de dinheiro, que permite, então, o desenvolvimento industrial da região de São Paulo, né? Então, hoje, sempre coloca São Paulo como se ela fosse um outro país dentro do país. Então, o que aconteceu foi que essa riqueza do café conseguiu ser investida, constituiu indústria, incorporou mão de obra de diversos lugares do mundo e foi criando uma referência de cosmopolitismo no Brasil. Ao mesmo tempo, o restante do país também vai se desenvolvendo, a nossa população vai aumentando, a gente vai começando a ter uma classe média cada vez mais
representativa, mais importante dentro da vida socioeconômica do país. E aí a gente começa a constituir efetivamente a ideia de um campo literário, né? Um conjunto de cenas literárias, um conjunto de espaços literários, de instituições literárias, de editores, de críticos, de jornalistas. Aí a gente realmente começa a ter um mundo mais vivo de literatura acontecendo, e o modernismo brasileiro ele vai ser a encarnação disso, ele vai ser o momento que dispara isso para o país. Então, os anos 20, os anos 30, os anos 40 são os anos de eclosão, são os anos de surgimento de uma estética modernista. O que essa estética modernista faz? Ela pega a ideia de Brasil, que é o que a gente está discutindo, que está vindo desde 1500, ela pega essa ideia de Brasil e tenta interpretar, tenta atualizar a ideia de Brasil, a imagem de Brasil, o imaginário sobre o Brasil, aplicando técnicas de composição, que seriam técnicas de composição, em princípio, de vanguarda, né, de ponta. Né. Então, essa tentativa de um arcaico, uma ideia de Brasil acumulada durante 500 anos, 400 no período, e um espírito de modernização que está vindo da Revolução Industrial, que está vindo do capitalismo avançado, que está vindo da explosão das grandes metrópoles, né, da colonização cultural em grande escala, que é a escala da produção em massa, o cinema, a música popular, a música no rádio. Então, o momento do modernismo é uma literatura que está tentando pensar no momento que o mundo inteiro está explodindo, literalmente, entre duas guerras. Né? A gente tem a Primeira Guerra Mundial, 1914, 1919, e a Segunda Guerra Mundial, 1939, 1945. Certo? Então, dentro disso tudo, em meio a isso tudo, uma gripe espanhola, né? Nós estamos agora falando tanto de Covid, uma outra coisa que sacudiu muito o mundo, que fez o mundo parar para pensar. Nós temos, então, uma primeira metade de um século XX muito agitado, e dentro dessa agitação a gente tem a eclosão, né? Acho que é um nome muito interessante, uma coisa que começa a brotar ali dentro e a gente vai chamar de modernismo, né? O foco do modernismo, acho que todo mundo que para olhar vai ver imediatamente São Paulo, né? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, companhia, né? O grupo que está ali. Mas hoje é importante a gente lembrar que o modernismo de São Paulo é uma das interpretações. O Brasil está crescendo, São Paulo se industrializa primeiro, cria as condições, faz a ponte de contato com outros países, com outros continentes, mas o ideal do modernismo, né, que vai ser então isso, criar uma cultura efetivamente brasileira, não mais portuguesa, efetivamente brasileira e contemporânea, e fazendo parte de um mundo, de uma consciência mundial, uma consciência do mundo de alguma maneira, e ela começa a se configurar, ela começa a se colocar, e isso vai acontecendo numa sucessão de gerações, no processo de 30, 40 anos, né? Então 3, 4 décadas, nós vamos ter aí o surgimento de estéticas de grupos modernistas, certo? Ok, então, num curso como o nosso, a gente não vai analisar autores, né? Esse aqui é um curso de introdução à história da literatura, ao pensamento histórico sobre a literatura, sobre o conceito de periodização, e aí eu fiz questão, inclusive, de não hierarquizar os nomes, né? Eu recolhi aqui alguns autores modernistas, e vários deles não são tão conhecidos, tentei não pegar somente os mais comuns, os mais óbvios, uma ideia do volume de produção, né, que é o volume de produção. A gente tem uma quantidade de autores aqui em poucas regiões do país. Hoje, se a gente for fazer uma lista atualizada com todos os estados, a gente vai ver ou uma quantidade maior aqui de autores, e tem alguns autores ainda menores. Bom, esses autores,
eles... Desculpa aqui que eu me perdi um pouquinho, gente. Deixa eu botar aqui. Então, esses autores, né, eles podem ser conhecidos, eles podem ser pensados, eles fazem parte de gerações, e essas gerações, esse modernismo, o que ele está fazendo?